dúvida, durante a minha explicação, vocês podem me perguntar. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu perguntar, quando passa vídeo, é melhor eu deixar o meu microfone ligado ou desligado? Acho que desligado. Ligado? Tá. Não sei. Então, qualquer coisa, vocês me gritam aqui. Ficou sem som. Quem assume o governo como primeiro presidente civil, eu vou começar novamente então, tá? Porque ficou sem som. A administração do Brasil foi bastante longa. Ele se inicia em 1974, durante o governo Geisel, e vai aos trancos e barrancos, se arrastando até 1985. Mesmo o encerramento teve ato de encontro, pois Tancredo Neves, que deveria ter assumido o governo, foi internado às vésperas de sua posse e nasceu um tumor que o levaria à morte 38 dias após a internação. Quem assume o governo como primeiro presidente civil foi José Sarney, que antes fora apoiador do regime e cuja família até hoje participa ativamente da política brasileira. Bom, mas para entender como esse desfecho é possível, devemos observar com calma esse processo que durou mais de uma década. No vídeo anterior, acompanhamos todo o processo da abertura do regime com o governo de Geisel, que terminou em 1979. Este ano, antes da posse de João Batista Figueiredo, é revogado o ato institucional número 5, para dar prosseguimento ao processo de abertura do governo subsequente. Figueiredo assume o cargo em março de 1979 e já começa o governo de forma conturbada, enfrentando uma imensa greve de 180 mil metalúrgicos do ABC paulista. Essa é aquela greve que eu tinha falado com vocês, em finais dos anos 70, que gerou uma grande manifestação. Talvez a única grande manifestação dos metalúrgicos e operários é essa daí. A greve foi intermediada pelo ministro do Trabalho, que procurou facilitar o diálogo entre os grevistas e seus respectivos patrões. Também decretou intervenção nos sindicatos envolvidos e destituiu seus dirigentes da época, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. De qualquer forma, toda a crise foi contornada e o próximo e fundamental passo tomado pelo governo foi o de aprovar a tal lei da anistia, já debatida extensamente. A lei da anistia, de agosto de 1979, permitiu o retorno dos exilados pelo regime militar. Paralelamente, a crise econômica se agrava devido ao crescimento exacerbado presenciado nos governos anteriores, junto com o segundo golpe de petróleo. A inflação acelera muito, partindo de 40% alcançou 10% em menos de um ano. Junto com isso, a dívida externa foi aumentando, partindo de 43 bilhões de dólares em 78, chegando a 91 bilhões de dólares em 81. E, além de tudo, caiu 3%. E com crises econômicas andam de mãos dadas com crises políticas, o governo de Figueiredo começa a sofrer pressões. Para tentar combater a inflação, o governo acabou por optar por medidas que desencadearam uma recessão. A política do apoio salarial, a elevação de juros e a redução do crédito fornecido para empresas. No final de 1979, o governo começa um processo de reforma partidária. O bipartidarismo, até agora vigente, durante o regime militar, foi extinguido e os dois partidos, a Arena e MDB, foram desmontados. Nesse momento se institui o pluripartidarismo e surgem novos partidos: PMDB, PDT, PTB, PBS e PT. Em 1980, a crise acaba batendo na classe média, que até então havia sido beneficiada pelo crescimento na década de 70. Mais um extrato social a mobilizar-se contra o regime. Nesse mesmo ano, se restabeleceu as eleições diretas para governadores, sendo a próxima agendada para 1982. E então, em 1982, ocorrem as primeiras eleições diretas para governador desde 1964. Detalhe: entre os candidatos eleitos estavam Leonel Brizola para governador do Rio de Janeiro e Miguel Arraes para deputado em Pernambuco, ambos antigos
exilados que haviam retornado para o Brasil em razão do aumento da anistia. Em março de 1923, é apresentado um projeto de autoria do deputado Dante Oliveira, do PMDB de Mato Grosso. Esse projeto propunha uma emenda constitucional à Câmara dos Deputados, que estabeleceria as eleições diretas para presidente da República. A proposta causou grande repercussão e foi fortemente apoiada pela sociedade civil e pelos recém-criados partidos PMDB, PDT e PT. Começa então o processo de convocação de apoio à emenda Dante Oliveira. E assim se inicia aquilo que se tornou a maior mobilização da história do Brasil, a famosa campanha Diretas Já. Foi uma impressionante afirmação de cidadania, reunindo milhões de pessoas em diversas cidades do país ao longo dos meses que precederam a votação da emenda. As maiores foram no Rio de Janeiro e em São Paulo, cada uma contando com aproximadamente 1 milhão de pessoas. No dia 25 de abril de 1984, a emenda foi para a votação na Câmara dos Deputados. Portanto, não teve os votos necessários para a sua aprovação. Afinal, seria necessária uma maioria de 2/3. Diante da frustração da emenda no Congresso, o PMDB indica Tancredo Neves para concorrer no colégio eleitoral. Um pouco antes das eleições, o partido do governo PDS foi dividido, gerando a Frente Liberal, sob a liderança de Aureliano Chaves, vice-presidente do PT. A Frente Liberal se aliou à oposição e passou a apoiar a chapa de Tancredo Neves, com José Sarney, antigo líder do Arena e do PDS, para vice. A eleição ocorreu nos moldes do regime militar, ou seja, com eleições diretas pelo colégio eleitoral, unindo a média dos votos. Mineiro Tancredo Neves ganha do candidato do PDS, Paulo Maluf. Na véspera da posse, Tancredo é internado com câncer, pouco depois de morte. Quem assume a presidência, então, José Sarney, no ano de 1985, encerrando oficialmente os dias da ditadura militar no Brasil. Mas ainda faltava um passo fundamental para a redemocratização do Brasil: uma nova Constituição Federal, adequada aos moldes de um regime de ordem democrática. Isso se deu apenas 3 anos depois, no ano de 1988, com a aprovação da nossa atual Constituição, esta que foi carinhosamente apelidada como Constituição Cidadã, pelo deputado federal e presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. E essa foi a pedra que selou o regime democrático no qual vivemos hoje em dia. Bom, meninas, então assim, esse vídeo ele serve para poder fazer meio que um apanhado geral sobre esse processo de redemocratização, tá? Só que o que acontece? Esse período de redemocratização, ele não acontece do dia para a noite. Na verdade, ele começa com a crise econômica, né? Devido ao colapso do tal do milagre econômico, né? Por volta do ano 77, 78, ali a gente começa a ter sérios problemas econômicos. E aí, obviamente, aquela sensação de bem-estar social que a população sentia durante o milagre econômico, essa sensação começou a ficar meio que arruinada, né? Quer dizer, não está mais bacana viver no Brasil. A inflação está alta, a desigualdade social ela aumentou e, além de tudo, eu tenho os meus direitos civis suspensos. Então, vai acontecer o quê? A partir desse momento, a gente começa a ter uma série de manifestações contrários à ditadura e defendendo esse projeto de redemocratização. Tá? Junto a isso, teve um fator que foi muito marcante na sociedade na época, foi quando um jornalista chamado Vladimir Herzog, ele foi convocado para fazer um depoimento e horas depois ele apareceu morto. O que acontece? Os militares, na época, atribuíram a morte do Vladimir a uma questão de suicídio. Só que depois ficou comprovado que a janela onde ele foi achado, né, pendurado, era uma janela menor do que a altura dele. E aí ficou claro que o Herzog, na verdade, ele foi torturado e após assassinado. Junto a esse assassinato do Herzog, horas depois, surgiu a notícia de um assassinato nos mesmos modelos, no mesmo local do Exército, de um operário. E aí as manifestações populares foram ficando cada vez mais fortes contra a ditadura, a ponto do Geisel começar a promover aquilo que ele chamou de uma abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura lenta, gradual e segura, ela é muito interessante de ser estudada. Por que a abertura tem que ser lenta, gradual e segura? Era para evitar o risco de uma grande convulsão social no país, né? De uma grande rebelião popular no país. Então, quer dizer, a abertura teria que ser lenta, gradual e segura,
para poder manter o país, entre aspas, funcionando e manter as classes sociais dirigentes com seus privilégios. Tá? E aí a gente começou a ter esse processo de reabertura. Em 1978, que nem o vídeo mostrou, o general Geisel ele pôs fim ao AI-5. Quer dizer, aquele instrumento mais repressivo da época da ditadura militar não existia mais. E aí a censura foi deixando de existir, as torturas não eram mais permitidas, tá? Os exílios não eram mais permitidos. Então o Brasil começa a caminhar para um período de uma maior normalidade da sociedade civil. E aí o Figueiredo ele assume em 78 e dá continuidade a esse processo, né? Durante o vídeo a gente pôde ver essa posse do Figueiredo. O Figueiredo, por exemplo, ele aprova a lei da anistia. Durante a lei da anistia, as pessoas que estavam exiladas pela ditadura militar começaram a retornar para o país. E aí vocês viram o retorno do Brizola e de outros, de artistas também, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, essa galera toda começa a retornar para o Brasil devido a essa lei da anistia. Mas a lei da anistia, eu gostaria de contar para vocês um detalhe. A lei da anistia, ao mesmo tempo que permitiu o retorno desses exilados, ela também perdoou os crimes dos militares durante a época da ditadura militar. Então, vamos dar um exemplo. Um comandante do exército é sabidamente um torturador da época da ditadura. Ele não poderia ser preso, porque os crimes deles foram perdoados. Então, o Figueiredo, ao mesmo tempo em que ele promove esse retorno dos opositores da ditadura ao Brasil, ele também concede esses benefícios aos militares. Até porque, né, meninas, essa abertura, a gente tem que lembrar que não foi uma abertura assim, tranquila, todo mundo achou legal. Não, uma vertente mais linha dura do Exército não via com bons olhos essa abertura. Então, o Figueiredo foi tentando o tempo inteiro controlar essa abertura e essa reação dos militares mais linha dura. Por isso que o Figueiredo, ele dava com uma mão e tirava com a outra. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que o presidente ele concedia algumas liberalidades, ele também tomava algumas medidas mais autoritárias. Então, o governo do Figueiredo foi marcado por isso. Momentos de maior abertura e momentos de retração, de dar um passo atrás. Ele foi trabalhando assim o tempo inteiro durante o governo dele. Só que a abertura, ela ia continuando. E aí vocês puderam ver, né? Nós começamos a ter as eleições diretas para governadores. O bipartidarismo, ele acaba, né? Ele acaba, começam a surgir outros partidos, né? Até o MDB deixa de existir, vira o PMDB. Olha que coisa louca, né? Ele voltou a ser MDB agora, mas o PMDB, na época, era o partido de oposição à ditadura, né? E se transformou nisso que ele se transformou hoje, né? Que tem Michel Temer e por aí vai. É o mesmo MDB. Aí a gente tem também o PT, tá? Aparecendo, o PSD, que depois deu origem ao PSDB. Enfim, o bipartidarismo ele acaba e começam a surgir vários outros partidos. Como eu disse a vocês, é óbvio que isso não foi em céu de brigadeiro, né? Membros de um setor mais conservador do Exército não acharam isso bacana. E aí começaram a tomar algumas medidas. Uma das medidas foi enviar uma carta-bomba para o presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, porque, na época, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela oficialmente se colocava contra a ditadura militar e a favor do processo de redemocratização. O fato mais trágico dessa carta-bomba é que ela nem sequer chegou às mãos do presidente da OAB. Ela explodiu nas mãos da secretária dele, causando a morte dela. Então, isso foi uma das mostras de atentado. É óbvio que os militares tentaram culpar os comunistas. E o outro ato que foi trágico, na época também, foi um atentado à bomba no Rio Centro. No dia do trabalho, 2 militares colocaram em seu automóvel várias bombas para que fosse levado para manifestações dos trabalhadores e que lá elas fossem detonadas. E aí, obviamente, eles iriam colocar a culpa desse atentado contra os trabalhadores em movimentos comunistas e de esquerda. Bom, esse era o plano, né? Uma repetição daquilo que a gente já viu em períodos anteriores no Brasil.
Qual que foi o problema? É que a bomba explodiu antes. Na verdade, essa bomba que estava, as bombas que estavam dentro desse carro, explodiu com os próprios militares dentro do carro. E ali ficou claro, né, que o exército estava tentando, de alguma forma, agir contra o período de redemocratização, mas agir contra da forma mais nojenta possível, né? Atribuindo atentados a outros setores da sociedade. E aí sim, né, quando isso fica claro que setores do exército estão fazendo isso, a redemocratização vai ganhando cada vez mais força. Até que, no ano de 1984, diante de uma expressiva eleição do MDB para a Câmara dos Deputados, a gente teve a emenda Dante de Oliveira, que propunha as eleições diretas para a presidência da República. E aí inaugura um movimento que ficou muito famoso na história, chamado Diretas Já. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um fato, tá? Esse movimento das Diretas Já, ele é fundamental da gente entender ele. Só que ele não foi responsável pelas eleições diretas para a presidência da República. Como o vídeo mostrou, apesar dessa grande manifestação popular, desse grande abraço da sociedade, a emenda Dante de Oliveira, ela não passou na Câmara, né? Mas mostrou que a população queria o período de redemocratização. E aí a gente teve, né, as eleições indiretas para a presidência da República, onde foi eleito o Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, né? O Tancredo Neves foi eleito presidente da República, tendo como vice o José Sarney, que até esse momento era um membro que era um dos apoiadores da ditadura militar. Mas aí, diante do jogo político da época, o José Sarney ele acaba compondo a chapa do Tancredo Neves contra o candidato dos militares, que era o Paulo Maluf. Como resultado, o Tancredo Neves é eleito, só que ele morre antes de assumir. E aí, quem assume efetivamente a presidência da República é o José Sarney. A morte do Tancredo, ela é recheada de teorias da conspiração, né? Dizem que o Sarney que mandou matar, que os militares que mandaram matar o Tancredo, mas o que se sabe é aquilo que está no vídeo, que ele morreu em decorrência de um câncer, se eu não me engano, no fígado. Tá? E aí assume o poder o José Sarney. E o governo do José Sarney, a partir de 88, ou de 87, ele é um governo marcado por períodos de grande crise econômica. Era um período de hiperinflação. O José Sarney, por exemplo, ele tentou, durante o governo dele, lançar 3 planos de moeda diferentes. O Cruzeiro, Cruzado e Cruzado Novo. Ou o contrário, Cruzado, Cruzeiro e Cruzeiro Novo. Um negócio assim. Ele tentava conter a inflação de alguma forma. Na época do Tancredo, na época do Sarney, por exemplo, que houve pela primeira vez na história do país tabelamento de preço. Né? Quer dizer, os mercados eles tinham que tabelar os preços, eles não poderiam vender um determinado produto por um valor superior àquilo que o governo determinava. Tudo isso na tentativa de quê? Conter a inflação. Se a gente puder associar o governo Sarney a alguma palavra, ele tem que ser associado à hiperinflação. Foi um período de muita dificuldade para a população devido ao crescimento absurdo de preços e de preços de bens, de preços de produtos que eram essenciais à população. Comida se transformou em algo muito caro durante o governo do José Sarney. Tá? Só que o governo de José Sarney também trouxe uma coisa boa. Por quê? Membros da Câmara dos Deputados, chefiado por um deputado muito importante na época, chamado Ulisses Guimarães, conduziu a proposta da Constituição de 1988, que é a Constituição que é válida até hoje, né? E aí, na Constituição de 1988, nós temos pressupostos que perduram até os dias de hoje. Por exemplo, voto secreto, a gente tem até hoje, e direto para a presidência da República, nós temos até hoje, a efetiva proibição da censura, garantindo a liberdade de expressão, a garantia da igualdade de gênero, né? Pode não parecer, meninas, mas está lá na Constituição. Vindo para o povo popular, quer dizer o seguinte: se um homem exerce a mesma função de uma mulher dentro da mesma empresa, a mulher tem que receber o mesmo salário que o homem. Né? Quer dizer, é igualdade de gênero, homens e mulheres com os mesmos deveres, mas também com os mesmos direitos.
né? Nessa mesma Constituição também, o racismo ele se torna crime, né? E o Estado ele se vê obrigado a oferecer para a população algumas garantias sociais. Algumas garantias sociais. Que garantias são essas, né? É a garantia à saúde, à educação, à moradia e à aposentadoria, né? Quer dizer, após a pessoa trabalhar e ela não ter mais condição de vender o seu trabalho, ela tem que ter alguma forma de sobreviver. Então, isso tudo foi garantido na Constituição de 1988. E aí, durante a eleição de 1989, né, na primeira eleição direta para a presidência da República, após a ditadura militar, a gente tem a eleição do Fernando Collor de Mello, uma eleição marcada principalmente pela figura de um ser jovial, bonito, e que falava na televisão que ia acabar com os marajás, a galera que recebia no serviço público sem trabalhar. Ele foi chamado de caçador de marajás. E aí, com essa vertente bem populista, o Fernando Collor de Mello acabou sendo eleito, derrotando no segundo turno o candidato do PT, o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que eu queria deixar destacado para vocês é que esse período de redemocratização, ele dura, né? Quer dizer, vamos chutar aqui uma data para começar, ó, se a gente quiser chutar, ele começou até um pouquinho antes. Mas vamos falar assim, começou a redemocratização, começou com o fim do AI-5. Beleza. Então, ela foi de 78 até 1988. Então, o processo de redemocratização do Brasil, ele dura aproximadamente 10 anos. E eu gostaria de deixar muito claro também uma pegadinha muito comum em algumas provas. As diretas já, elas foram importantes do ponto de vista de coesão social para a votação democrática. No entanto, deve-se destacar que ela não foi responsável pelas eleições diretas da presidência da República, uma vez que a emenda Dante de Oliveira ela não foi aprovada. As eleições diretas só foram garantidas após a Constituição de 1988. Cuidado para vocês não caírem nessa pegadinha. Tranquilo, meninas? Tranquilo. Bom, aqui embaixo tem bastante exercícios do Enem, tá? Qualquer dúvida, só me perguntar no WhatsApp. E eu passo para vocês amanhã o link das aulas referente ao fim da Guerra Fria. Combinado? Aham. Então tá, meninas. Brigadão pela atenção. Quinta-feira que vem a gente se vê de novo. Tá joia. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço.